Fala galera, tudo beleza? Eu sou o professor Gustavo, hoje estou aqui com meu grande amigo, o professor Marcelo Esteves, para gravar o nosso segundo programa sobre esse conflito terrível que nós estamos vivendo. Nós estamos gravando aqui, já temos um mês de conflito. Quem sabe quando você esteja assistindo esses vídeos, e a gente espera que esse conflito já esteja chegando ao fim ou até terminado. Mas esse conflito terrível entre a Rússia e a Ucrânia. Então nós fizemos um primeiro programa com o professor Vitor. Se você ainda não viu, recomendo fortemente que você assista. Nesse primeiro programa, eu e o Vitão passamos pelos contextos desde a formação da Rus Kievana até a expansão czarista, chegamos a falar até o século XIX. E agora, convidei aqui o professor Marcelo Esteves, meu parceiro aqui de História na terceira série no pré-vestibular, para a gente falar sobre o contexto da Rússia, da União Soviética, da formação da União Soviética e da importância da Ucrânia nesse contexto, então, soviético no século XX. Tudo bom, Marcelo? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Gustavo. Tudo bem? Olá, pessoal, tudo certo? Muito feliz de estar participando disso aqui, dessa iniciativa tão interessante, legal, informativa, educativa, sobre um conflito que esperamos que quando vocês virem esse vídeo ele já esteja terminado. Conflito que já tem um pouco mais de um mês, ele começou dia 24 de fevereiro, já estamos gravando isso mais de um mês depois, mas que é muito importante que a gente entenda, porque ainda que esse conflito termine, Gustavo, ele vai trazer consequências muito sérias a médio e longo prazo. Isso, sem sombra nenhuma de dúvida, vai ser um conflito que vai trazer consequências que a gente vai estudar nas aulas de história daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, exatamente. Infelizmente, é uma região muito importante, mas também é uma região muito disputada, Uma região que, como a gente viu no programa passado, nós trouxemos desde a Idade Média até o século XIX vários conflitos, várias questões. E quando a gente fala do começo do século XX, nos vem à cabeça a Grande Guerra, como eles chamavam na época, o que hoje a gente chama de Primeira Guerra Mundial. Então, a primeira pergunta para você, Marcelo, para a gente começar a nossa conversa, nesse contexto da Primeira Guerra Mundial, aonde que entra a Ucrânia, Qual que foi o papel ali da Ucrânia nesse contexto de Primeira Guerra Mundial? Legal. Bom, como vocês viram no podcast com o Vitor, final do século XIX, cadê a Ucrânia, A Ucrânia, o que nós chamamos de território hoje ucraniano, estava dividido entre dois grandes impérios, Lembrando que o final do século XIX, a Europa Central principalmente, estava dividida em três grandes impérios. O Império Russo, o Império, mais para o leste, claro, mas o Império Austro-Húngaro e o Império Alemão. Isso sem contar o Império Turco-Otomano mais ao sul. Isso. O território do que hoje é a Ucrânia, parte dele, uma parte minoritária, a parte mais ao leste, uma região chamada Galícia, estava sob o domínio do Império Austro-Húngaro, correto? Grande parte, a maior parte, a parte central e a parte leste do território ucraniano atual, sob o domínio do Império Russo. Isso criou uma situação bastante interessante. Por quê? Havia ucranianos lutando dos dois lados do conflito. Lembrando que na Primeira Guerra Mundial, quem que luta contra quem, De um lado, a Tríplice Entente, Inglaterra, França e Império Russo. Do outro lado, a Tríplice Aliança, os impérios centrais, Império Austro-Húngaro, Império Alemão, o Império Turco-Otomano e a Bulgária. Então, assim, vai ter ali ucraniano lutando contra o ucraniano. Ainda que a etnia ucraniana seja uma coisa um pouco fluida, não muito bem definida, mas havia pessoas que se identificavam como ucranianos dos dois lados do conflito, correto? Bom, para poder enxergar um pouquinho melhor isso, vou mostrar um mapa para o pessoal, Vamos dar uma olhadinha no mapa, perfeito? O território ucraniano está cercado pela linha vermelha, o território atual da Ucrânia, correto? Percebam que mais à esquerda nós temos a inscrição ali, Galícia. A Galícia é a região dentro da linha vermelha de cor amarela mais clara. Aquela região pertencia ao Império Austro-Húngaro, O restante desse território em vermelho está nas mãos de quem? Assim, grosso modo da Rússia. Tem um pedacinho ali que vai ser da Romênia, Vai ter algumas divisões, outras regiões da Polônia, mas de maneira geral, o grosso desse território está sob domínio dos russos, do Império Russo, do Império Czarista, E aí nós temos um acontecimento fundamental na Primeira Guerra Mundial em relação à Ucrânia, que é a Revolução Russa. A Revolução Russa é uma consequência da Primeira Guerra Mundial, ela estoura em 1917, primeiro momento em fevereiro, com uma revolução liberal, burguesa, liderada pela burguesia, mas com um apoio muito forte dos mencheviques. E num primeiro momento se instala um governo provisório.
Esse governo provisório, ele estava centralizado, né, em São Petersburgo, havia algumas instâncias lá em Moscou também, só que é um governo muito instável. E esta instabilidade na Ucrânia teve qual efeito? O surgimento de algumas tentativas de autonomia. Né? Entre fevereiro e outubro, quando veio a Revolução Bolchevique, você tem ali o surgimento de um conselho central da Rada Central Ucraniana, vai ter formação de um outro governo baseado no poder dos cossacos no interior, dos líderes antigamente chamados de cossacos, no interior da Ucrânia, que são chamados etmanatos. Você vai ter também a formação de uma república popular ucraniana, ou seja, né, aconteceu a Revolução Russa, festa da uva, vamos tentar agora a independência, porque o poder central se esfacelou, né, se esfacelou. Só que, né, em outubro, os soviéticos, ou melhor, os bolcheviques, tomam o poder, Lenin à frente. E Lenin vai negociar com os alemães uma paz, chamada Paz de Brest-Litovsk. Eles assinam essa paz no comecinho de 1918. No que isso toca com a Ucrânia? Lenin abriu mão da Ucrânia. Lenin entregou a Ucrânia, que já tinha sido invadida pelos alemães nesse momento, ele abre mão da Ucrânia e fala, olha, tudo bem, eu aceito, desde que a Alemanha não invada ainda mais o território russo, exatamente, vamos estabelecer aqui, ó, uma linha que vai entregar para a Alemanha não apenas a Ucrânia, mas a Polônia, a Bielorrússia, o Belarus, perfeito, e os Estados Bálticos. Aquela região toda passaria, de acordo com Brest-Litovsk, para o controle alemão. Nós sabemos, no entanto, que a Alemanha, no final do conflito, é derrotada. Né? Em novembro de 18 termina a Primeira Guerra Mundial, e aí o que acontece com a Ucrânia? De novo, a Ucrânia não teria, entre aspas, um pertencimento, um governo mais forte. Bom, para resumir, após a Revolução de outubro de 17, que os bolcheviques chegam ao poder, estoura na Rússia uma guerra civil. E o que acontece com a Ucrânia durante a Guerra Civil? Ela vira o tabuleiro, onde as guerras, os conflitos mais encarniçados, os conflitos mais, digamos, mais sérios e violentos acontecem. Pra você ter uma ideia, a Ucrânia é invadida durante a Guerra Civil pelo Exército Branco, pró-czarismo, pelo Exército Verde, o Exército dos Camponeses, ucranianos e também da Bielorrússia, e havia na Ucrânia o Exército Negro, que era o Exército dos Anarquistas, chefiados por um cara chamado Nestor Makhno, os makhnovistas, sem contar, claro, o Exército Vermelho, bolchevique. Para piorar um pouquinho, Gustavo, o que acontece? Após o final da Primeira Guerra Mundial, quer dizer, no final de 18, comecinho de 19, as potências que venceram a guerra intente invadem a Rússia. E vão invadir pela Ucrânia, basicamente. Então, assim, a Ucrânia conviveu com 6 exércitos invasores, porque a Polônia, nesse meio tempo, também invadiu a Ucrânia para ficar com o norte da Ucrânia. Tá? Tentando resumir essa complexidade muito grande em poucas palavras. A Ucrânia, ela quase foi partida em 4 regiões diferentes. Como os bolcheviques conseguiram expulsar os brancos, os verdes, conseguiram vencer o exército anarquista, expulsar a Entente e também os poloneses, em 1919 fica definido, bom, agora o território ucraniano, dominado 100% praticamente pelo Exército Vermelho, vai ser governado pelos bolcheviques ucranianos, pela facção ucraniana do Partido Bolchevique, que era minoritária, não tinha praticamente apoio, a ideologia socialista na Ucrânia não tinha grande unidade, os bolcheviques entre os socialistas eram minoritários, tá? Mas como na Rússia os bolcheviques chegaram ao poder, os bolcheviques ucranianos vão ser a ala mais poderosa naquele momento. E aí, em 1922, a Ucrânia torna-se parte da União Soviética como a República Socialista Soviética da Ucrânia. Correto? É esse contexto então, aí. Pelo que você está me dizendo dessa história que é muito complexa, né? A gente deu uma passagem rápida, mas esse contexto de Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa e Guerra Civil Russa trouxe uma instabilidade muito grande. A Ucrânia é absolutamente dividida, invasões estrangeiras, algo que se aproximaria de um conflito civil dentro da Ucrânia, e o que traz uma relativa estabilidade vai ser exatamente a formação da União Soviética. Exatamente. Quando a Ucrânia passa a ser uma das repúblicas soviéticas, você passa a ter um governo relativamente estável ali dentro. E por que, Marcelo, que a Ucrânia foi tão importante no contexto soviético? Legal. Olha, Gustavo, essa estabilidade que a Ucrânia vai ter após os 22, principalmente, é uma estabilidade que não é conseguida pelo consenso.
estabelecida pela força. Pela força. Exato. Né? O Stalin, que na época do Lenin, como secretário-geral do Partido Comunista, era o secretário das nacionalidades, ele teve uma política muito dura com todo e qualquer movimento separatista que surgisse. E não só na Ucrânia surgiu, né? Em outras repúblicas soviéticas, a própria Geórgia, de onde Stalin vem, tinha um movimento separatista importante e a ação bolchevique foi muito dura com esses separatismos. Na Ucrânia não foi diferente, até porque havia uma camada de camponeses, os chamados kulaks, que são camponeses que têm uma condição um pouquinho melhor, né? São donos de terras um pouco maiores, lucram com uma inserção internacional dos seus produtos, foram muito resistentes ao processo de coletivização, né? E aí vem 22, a União Soviética se forma, dia 30 de outubro, né, de 22, ao tratado ali da formação de um país que seria uma união de repúblicas independentes, né? Mas que a gente sabe que, hora que, né, o jogo começa, ali o tamanho e o peso da Rússia, não só o tamanho geográfico, né, porque é um país gigantesco, mas o peso econômico da Rússia, o peso político, o peso histórico da Rússia. No podcast anterior, o Vitor, né, vocês colocaram bastante bem isso. A Rússia é um império gigantesco, mas ele é gigantesco também, o gigantismo russo não é apenas no território, é no poder militar, né? É na imposição cultural, linguística, perfeito? Só que aí há algumas mudanças, né? A história soviética é uma história muito complexa. A maneira como se tratou as nacionalidades na União Soviética, são 15 repúblicas que se formam, né? Até vamos mostrar um mapa aqui, perfeito? Olha lá, nós temos aqui no mapa, em cada cor, cada pedacinho colorido é uma república soviética diferente. O que nós chamamos de União Soviética, grosso modo, há mudanças muito grandes, os 70 anos que durou a União Soviética, mas grosso modo, a União Soviética foi formada por 15 repúblicas. Cada república vai ter uma etnia dominante, etnias diferentes. Só que você pegar, por exemplo, né, o Cazaquistão, que é o número 11 no mapa, o Cazaquistão tem dezenas de etnias diferentes. Mesmo na Rússia, né, você tem várias etnias. Por exemplo, na Ucrânia, que aqui é o número 2 no mapa, a Ucrânia tem lá os seus, sei lá, 80% de ucranianos, mas você tem uma quantidade boa de russos. Dos ucranianos étnicos aos russófilos. Essa complexidade muito grande foi tratada de que maneira no governo do Lenin e no comecinho do governo Stalin, virada dos anos 20 para os anos 30, mais ou menos. Houve uma tentativa inicial de respeito às identidades nacionais. O ucraniano, depois de muito tempo, ele foi permitido. O ensino nas escolas de ucraniano, ao mesmo tempo que o russo, foi permitido. Algumas práticas, algumas festas folclóricas, enfim, manifestações culturais ucranianas passaram naquele momento a ter uma certa liberdade de existir. Então reforça-se uma certa identidade ucraniana, naquela toada de falar assim, não, a gente agora, a União Soviética é um país diferente, teremos uma característica diferente. Bom, isso do ponto de vista cultural, um adendo. Mas assim, economicamente, né, a Ucrânia ela tem uma importância gigantesca na União Soviética. Por exemplo, a gente estava comentando aqui antes, do PIB soviético, na média do PIB soviético, normalmente a Rússia é 50%. E aí se você pegar os três setores, né, agricultura, indústria e serviços, 50% na média. Mas a Ucrânia, ela alterna, durante toda a história da União Soviética, até o final mesmo, entre 22%, 23% e 25%. É muita coisa. Se a gente for pensar o tamanho territorial da Rússia, número 1, e a Ucrânia, número 2, a gente percebe que é uma importância até desproporcional, muito maior do que a própria capacidade territorial. Isso se deve a quê? Terra fértil. Temos muitas terras férteis na Ucrânia. Temos recursos naturais. Principalmente temos o quê? Ferro, gás, e terra fértil. Tanto que a Ucrânia era o celeiro da União Soviética. Era de onde saía a Ucrânia, a Polônia do Império Soviético. Mas a Ucrânia e a Bielorrússia eram os dois grandes celeiros da União Soviética. A Rússia produz, tal, mas desproporcionalmente, bem menos. Então a Ucrânia era o motor da economia. A própria industrialização soviética, que começa com o primeiro plano quinquenal, que é de 28, as primeiras grandes siderúrgicas surgem na Ucrânia. As indústrias pesadas começam a surgir na Ucrânia, né? Então a importância dela era muito grande. Não vamos falar que ela era a locomotiva da economia soviética, não é, porque a Rússia é 50%. Mas digamos assim, era uma república da qual a Rússia não poderia abrir mão. Era um lugar que ela precisava, né, controlar, dominar economicamente para poder fazer a economia soviética como um todo funcionar. E outra, é uma república que demograficamente falando é muito grande, é muito importante também, né? Parte importante, mas quase 20% da população soviética estava na Ucrânia. Então era um mercado consumidor importante. Também muito importante. Exatamente. Então nós vimos no programa passado
a questão da importância geográfica, da Sim. saída para o mar, de ser um porto de água quente, Exato. digamos assim. Agora você me colocando que 20 a 25% da economia que estava... Quer dizer, a importância da Ucrânia. Geográfica, estratégica, de distribuição ali para a região toda, terra fértil, Isso. você tem riquezas minerais e você passa a ter uma riqueza industrial. Industrial. Decisivo, um local absolutamente decisivo. Extremamente importante. Absolutamente decisivo. Com certeza. E aí a gente entende o tamanho dos conflitos que ali se desenvolveram. Exatamente. Mas aí vamos falar de um assunto polêmico agora, um assunto difícil, um assunto triste, um assunto polêmico, sensível, né? Que é o Holodomor. Exato. É a grande fome. Exato. A fome que atinge a União Soviética, praticamente como um todo, nesse período. Né? Nós estamos falando de 32, 33, né? 1932, 1933. Estima-se, me corrija se eu estiver enganado, algo próximo de 7 milhões de pessoas morreram. Isso. Mas a Ucrânia passou um pedaço bem apertado. 3 milhões mais ou menos na Ucrânia de mortos. Quer dizer, quase a metade dos 40% mortos. 40% mais ou menos dos mortos são ucranianos. 40% dos mortos na Ucrânia. Como é que a gente olha para isso? Como que os ucranianos olham para isso? Esse é um tema difícil, né? Polêmico. Muito. Muito difícil. Vamos aos fatos. Primeiro, nós somos historiadores, a gente tem que se ater aos fatos. Primeiro, o fato houve um período de fome intenso na Ucrânia que teria começado em 31, mas se intensifica em 32, 33. Entre todas as repúblicas soviéticas, morreram praticamente 7 milhões de pessoas, é muita gente. Por que essa fome aconteceu? Bom, primeiro tem que entender a estrutura, a causa estrutural disso. É o processo de coletivização das terras que rolou em toda a União Soviética naquele momento, né? O processo de coletivização começa com os bolcheviques chegando ao poder, com reforma agrária aqui e ali, mas não de maneira sistemática. Quando Stalin implementa o primeiro plano quinquenal em 28, já havia ali um plano de coletivização de todas as terras, principalmente na Ucrânia, pela fertilidade do solo. E vamos lá, né? Você sair de um sistema no qual parte das terras já são coletivas, mas a maioria ainda é privada, e você caminhar até 31 para uma coletivização praticamente 100% dos territórios, convenhamos que é um período muito curto de tempo. Então houve resistências. E aí a lógica toda era o seguinte, olha, toda a produção de grãos no ano, ela era dividida da seguinte forma. Cada pessoa que trabalhava no campo, cada antigo proprietário, agora trabalha para o governo, trabalha para o Estado Soviético. Ele tem uma cota de grãos que ele precisa produzir, de alimentos que ele precisa produzir, e ele só vai receber para ele, para a região em que ele vive, ele pode fazer o que ele bem entender depois da cota. E as cotas eram muito altas. As cotas eram extremamente altas, e de verdade praticamente ninguém conseguia bater essas cotas. Então havia ali uma distorção entre as exigências do Partido Comunista, com sede lá em Moscou, que ficava longe dessa situação, tá? E a capacidade de produção no campo soviético, que não estava totalmente mecanizado ainda, a produtividade era baixa, né? Então vamos lá, o que aconteceu? Os camponeses começaram a falar, peraí, a gente está produzindo como nunca produzimos antes, e a gente não consegue ter acesso aos nossos próprios grãos. Aí tem gente que começa a esconder grão, a roubar grão, para garantir o próprio sustento, correto? Qual foi a reação soviética? Matou. Morte, perseguição, assassinato, prisão, deportação para regiões mais longínquas do Império, correto? Houve uma repressão muito grande a esses camponeses que eu falei anteriormente, são os kulaks, né? Mas vai ter camponês mais humilde que também vai resistir, correto? Bom, além disso, houve um fator climático, né, que não é efeito da ação humana. Houve algumas questões climáticas que também ajudaram a derrubar a produção agrícola naqueles anos. Consequentemente, nós temos entre 32 e 33 colheitas agrícolas extremamente baixas, pequenas. E a fome ela foi generalizada. Não foi uma fome que foi voltada apenas, não aconteceu apenas na Ucrânia. Por exemplo, proporcionalmente em relação à população, morreram mais pessoas no Azerbaijão, no Turcomenistão do que na Ucrânia. A população era muito menor, o número absoluto é menor, mas proporcionalmente é um valor maior. Exatamente. Morreu gente na Rússia. Né? Menos gente, proporcionalmente, claro, muito menos, mas morreram pessoas em todas as repúblicas. Na própria Bielorrússia, ao lado da Ucrânia, morreram pessoas. Aí o que existe? Existe uma disputa em relação à seguinte questão. A fome ucraniana, a fome soviética, digamos, de 32 a 33, ela foi causada por ação do Stalin para punir
aqueles camponeses que se recusaram a entregar os seus grãos, a sua produção, ou ela foi fruto, não digamos do acaso, mas foi fruto da incompetência, foi fruto de fatores climáticos e da estrutura da coletivização forçada da terra, né? Existe aqui uma situação que nós precisamos entender. A fome matou muita gente, isso é fato. A discussão que se tem desde a época até hoje, praticamente, essa fome foi intencional? Uhum. E aí eu vou citar aqui um historiador chamado Robert Conquest. Ele escreveu um livro chamado The Harvest of Sorrow, não lembro o título em português, deve ser A Colheita da Tristeza, uma coisa assim, em que ele defende a ideia de que o que aconteceu na Ucrânia foi criminoso, foi intencional. Aí classificaria como um genocídio. Genocídio. Que se for intencional, exatamente, é um genocídio. Se alguém quis matar aquelas pessoas, é um genocídio, sem sombra de dúvida. Inclusive, isso corrobora o uso de um nome em ucraniano, que é Holodomor. Significa deixar morrer de fome. Uhum. Abandonar pessoas para que elas morram de fome. Correto? O próprio Robert Conquest, ele, no final da vida, ele morreu já faz acho que mais ou menos uns 20 anos. No final da vida, ele deu várias entrevistas e escreveu artigos acadêmicos em que ele chegou a reconhecer, olha, eu não tenho provas cabais de que a fome na Ucrânia, na União Soviética, ela foi intencional. Uhum. Então, afastando, portanto, a hipótese do genocídio, certo? E é uma disputa, e é uma questão que, assim, os governos ucranianos pós-soviéticos entraram numa política de falar, olha, o Holodomor foi um genocídio, que é uma maneira de reforçar o quê? Uma identidade ucraniana e uma posição antissoviética. Antirrussa, no limite, mas antissoviética na sua base. Uhum. Né? Por conta do que, olha, nós somos um povo que foi perseguido pelos soviéticos, nós resistimos a eles. E grande parte da identidade ucraniana pós-soviética também se constrói um pouco não, grande parte ela se constrói em cima dessa situação. Um povo que foi humilhado, que foi, enfim, quase que trucidado, porque se você for pensar 3,5 milhões, numa população de pouco mais, na época, quase 30 milhões é muita gente. É muito, 10%, 10% da população, mais ou menos, exatamente, 10%, é uma proporção gigantesca. Uhum. Tá? No Turcomenistão, se eu não me engano, chegou a 25% praticamente. População menor, mas é proporcionalmente maior. Tá? E aí o Holodomor fica como mais uma dessas questões que fazem, né, dessa história entre Ucrânia e Rússia, ser uma história traumática, de conflitos, de disputas, muitas vezes, que são narrativas. E que cada uma dessas leituras acaba servindo, direta ou indiretamente, a um determinado projeto político. Com certeza. Quer dizer, foi incompetência? Exato. Foi intencional? Aí é genocídio? Sim. Quer dizer, foi só, o que é pouco provável, mas poderia ter uma leitura, não, é só resultado do frio, é só resultado da intempérie. O que também não é o caso. Mas, enfim, existem várias leituras que estão servindo a determinados projetos. É aquela situação, né? Para todo problema complexo, existem várias explicações simplistas e erradas. Sim. No caso do Holodomor, é a mesma coisa. Não dá para afirmar uma coisa ou outra. Né? Agora, o que, por exemplo, o próprio Robert Conquest e vários historiadores afirmam, olha, não dá para afirmar, não temos provas. Prova cabal. Exato, cabal não. Mas existe ali um drama humano que, independentemente da causa, ele é uma coisa digna de nota. Independente de qualquer coisa, 7 milhões de pessoas morreram de fome. É muita gente. É muita gente. É muita gente. Né? Bom, e o programa de hoje está pesado, né? A gente está falando só de situações densas, né? Exato. E agora não é fácil. Nós vamos entrar na Segunda Guerra Mundial. Sim. Nós vamos entrar na questão da invasão nazista à União Soviética, né? Aos conflitos ali no leste europeu, em direção à União Soviética. E, de novo, a Ucrânia está no olho do furacão. Olho do furacão. Porque os nazistas estavam de olho nessa economia ucraniana. Sim. Estavam de olho nessa posição estratégica Sim. ucraniana. Estão de olho nas terras férteis da Ucrânia. Exato. E é um dos alvos da invasão, dos principais alvos. Estou exagerando se eu falar que é um dos principais alvos? Um dos principais. Ele é um dos principais, exatamente. Exatamente. E aí nós temos essa questão de polêmica na Europa toda, né? Que é essa questão entre colaboracionistas e resistência frente aos nazistas. Exato. Na Ucrânia, como é que a gente pode ver isso? Bom, para dar um panorama um pouquinho, você perguntou se era o objetivo principal. A invasão, a Operação Barbarossa, né, que é a invasão nazista à União Soviética, teve 3 frentes. A frente sul é a Ucrânia. Uhum. Então ali o grosso do exército nazista foi para a Ucrânia. Mas havia o objetivo político, que era Moscou. E o simbólico, Leningrado, né? Digamos assim, a parte mais bem sucedida foi a invasão da Ucrânia. Porque eles conseguiram invadir a Ucrânia. Tá? O que os nazistas queriam na Ucrânia?
como você falou, a parte econômica. O objetivo econômico é fundamental. A Ucrânia era, na verdade, a cerejinha do bolo. Né? E depois da Ucrânia eles atingiriam o Azerbaijão, a região do Mar Cáspio, petróleo. Tá? Era o objetivo nazista. Tem gente que defende, inclusive, que a derrota nazista se deve em grande parte deles não terem conseguido fazer dentro da União Soviética uma base econômica para o seu próprio exército. E a máquina de guerra nazista não conseguiu continuar funcionando. Mas, enfim. E dentro da Ucrânia houve uma resistência muito forte. Os nazistas achavam que a Ucrânia seria um passeio no parque, que a invasão seria fácil, tranquila, que não haveria resistência. E não foi bem assim. Né? Os soviéticos, o exército soviético, o exército vermelho, ele invadiu também a Ucrânia, resistiu. O máximo que ele pôde, não consegue evitar. Kiev foi invadida, a Ucrânia toda foi invadida pelos exércitos nazistas e até 44, final de 44, aquilo ali era um território nazista. E os nazistas fizeram na Ucrânia aquilo que eles fizeram em praticamente todas as regiões a leste da Alemanha, principalmente. Não que não tenham feito a oeste, mas... Principalmente a leste, exatamente. Que é a política de limpeza étnica, de limpeza racial, que tem como foco principal, claro, a população judaica, mas não apenas. Né? Os nazistas tinham um plano de domínio sobre o leste, que incluía a limpeza étnica num prazo de 20 a 25 anos de todas as áreas que iam até o Azerbaijão. Aos poucos, não seria de repente, né? Não vamos chegar matando todo mundo, mas de aos poucos fazer uma limpeza étnica e colonizar por povos germânicos, alemães, austríacos e povos aliados mais para o Ocidente. Né? E a Ucrânia foi onde se começou, de certa maneira, uma política nesse sentido. Tá? Tanto que assim, é famoso o infame massacre de Babi Yar, né? Em setembro de 41, quer dizer, setembro de 41, só para a gente poder se localizar, a União Soviética foi invadida em junho de 41. Né? Junho para setembro são 3 meses. Em 3 meses a Ucrânia já tinha sido dominada. E aí, em Kiev, os nazistas começaram a usar a propaganda para convocar judeus, para se aglomerarem, para se reunirem, se concentrarem na esquina de 2 grandes avenidas em Kiev. Tá? E quem não fosse seria morto sumariamente. Mas quem comparecesse lá seria poupado. E esses compareceram cerca de 33 mil judeus. Essas pessoas foram levadas para uma região fora de Kiev. E ali eles próprios começaram a cavar valas gigantescas. E você vê fotos, são valas com 10 metros de profundidade. E em 3 dias, 26, 27 e 28 de setembro de 41, nós tivemos ali a morte de cerca de 33 mil pessoas que foram enterradas na cova que eles próprios cavaram. É uma coisa horrível, né? É uma coisa horrível. Bom, mesmo frente a toda essa desgraça, né, que a gente estava comentando, esses massacres, as invasões, como a gente sabe, ao fim e ao cabo, os soviéticos, eles acabam se reorganizando, há uma contraofensiva que, junto com a contraofensiva ocidental, acaba derrotando a Alemanha nazista, né? E os nazistas são expulsos ali do território ucraniano. Mas isso deixa marcas até hoje, né? Sim, porque como houve em toda a Europa, dentro da Ucrânia houve colaboracionistas que colaboraram com a invasão soviética e com com a invasão nazista e com o regime nazista. Porque uma coisa que a gente praticamente não vê nas aulas do ensino médio de história é o seguinte, todos os territórios dominados pela Alemanha nazista, eles foram administrados por facções, por segmentos, seções do governo nazista. Então havia lá um governador da Ucrânia chamado Erich Koch. Ele era o governador da região da Ucrânia, que era subordinado diretamente ao governo nazista da Alemanha. Né? E esse governo ele contou com a adesão de uma parcela minoritária do povo ucraniano. Teve muitos ucranianos da extrema-direita, anticomunistas, que viram a invasão nazista como a redenção, a libertação em relação à União Soviética. No entanto, não demorou muito tempo para eles perceberem, não, os nazistas não estão aqui para nos libertar. Pelo contrário. Exatamente. Eles entendem que nós somos uma raça tão inferior quanto qualquer outra, nos colocam no mesmo patamar dos judeus, até porque somos eslavos. Eslavo, para os nazistas, era uma raça inferior da mesma forma também, correto? E aí a resistência ucraniana passa a se organizar. Né? Mas houve figuras muito interessantes, né? como o Bandera, que é um líder Inicialmente ele luta contra a presença nazista, ele é preso. Quando o Exército Vermelho começa a empurrar os nazistas para fora da Rússia, ele é solto para ajudar os nazistas a lutarem contra os soviéticos.
que é um personagem super complexo, enfim, Stepan Bandera. Então, isso é uma pequena amostra daquilo que rolou em outros países da Europa. Você tem a resistência na França, que é a mais famosa, talvez, tem mais mídia, pelo menos, mas nós tivemos um regime colaboracionista de Vichy no sul da França durante a Segunda Guerra Mundial. Você tem colaboracionista em tudo quanto é lugar. Como tem resistência ao nazismo na Alemanha também, né? Eu gosto bastante de uma definição do Eric Hobsbawm no Era dos Extremos, que ele fala que a Segunda Guerra Mundial pode ser entendida como uma guerra civil europeia, entre forças fascistas e antifascistas. É uma maneira de interpretar, né? A história está muito aberta a isso sempre, né, Gustavo? A interpretações, desde que você se atenha aos fatos, eu posso ter entendimentos diferentes das coisas, né? E aí termina a Segunda Guerra Mundial com a vitória soviética, com a vitória dos aliados, né? Nas duas frentes, a frente ocidental e a frente oriental. O que acontece com a Ucrânia dali em diante? Bom, a Ucrânia continua na União Soviética. Ela é libertada pelo Exército Vermelho, pela própria resistência local, correto? E aí você vai ter uma Ucrânia que faz parte da União Soviética durante a Guerra Fria. E a Ucrânia passa a ocupar, naquele contexto, uma posição ainda mais vital do que ela já tinha. Por quê? Das repúblicas soviéticas, vejam lá, o número 2, a Ucrânia. Ao lado esquerdo do mapa, você tem ali a Romênia, a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria, todos os países que vão formar a cortina de ferro. Então, assim, a Ucrânia era meio que um escudo protetor. Ou melhor, né, era um hub, onde os países socialistas todos do leste europeu tinham um contato com a União Soviética. Perfeito? E detalhe, né? A Ucrânia era o celeiro da União Soviética, a Bielorrússia também, agora a Polônia se une, porque a Polônia é uma outra região com muita terra fértil. Tá? Então, o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo da Guerra Fria, ele deu à União Soviética uma quantidade absurdamente grande de terras férteis no leste europeu, o que permite, né, uma prosperidade agrícola, pelo menos, durante um bom tempo. A fome, depois da Segunda Guerra Mundial, é uma coisa que praticamente acabou. E a fome era intermitente na região, né? As revoluções, a própria questão das intempéries, isso tudo acaba após a Segunda Guerra Mundial devido à organização da economia na região de maneira integrada por meio do planejamento estatal soviético, né? Bom, aí eu tenho um mapinha bem legal para a gente ver aqui, Gustavo. Olha que interessante. Esse mapa aqui, todas as regiões coloridas são as regiões, são o território ucraniano atual. Ou pelo menos até pouco tempo atrás, né? Antes do conflito. Antes do conflito e antes de 2014 também, né? Porque olha só, a parte verde, né, é em 22 a República Soviética Socialista da Ucrânia. Então, de 22 até 39, a Ucrânia era uma república soviética, mas só a região verde. Tudo bem? Em 39, houve aquele tratado chamado Tratado Germano-Soviético de Não Agressão, ou Pacto Ribbentrop-Molotov. Naquele pacto, talvez vocês se lembrem, a Alemanha e a União Soviética dividem o território polonês. A Ucrânia, como parte da União Soviética, fica com aquelas duas regiões em amarelo. Tá? Parte daquela região é a Galícia, que pertencia ao Império Austro-Húngaro anteriormente. Tudo bem? Em 1940, ali embaixo, nós temos ali embaixo uma ilhazinha em vermelho que pertencia à Romênia. Foi transferida agora para o domínio ucraniano. Tudo bem? E também aquela região em marrom abaixo da região em amarelo. Em 45, perfeito, nós temos esta região aqui, ó, a Rutênia, que pertencia à Tchecoslováquia, retirada pelo governo soviético da Tchecoslováquia, dos tchecos, dos eslovacos, e dada também para a Ucrânia. Em 48, perfeito, mais territórios romenos, as ilhas cedidos para a Ucrânia. E aquela região em roxo, que talvez para a gente tenha aqui um impacto maior, né? Por quê? A Crimeia, que é aquela península no Mar Negro, uma península que já foi objeto de outras guerras, como a Guerra da Crimeia no século XIX, a maior guerra do século XIX, que envolveu mais potências, né, se deu em função da Crimeia. A Crimeia foi dada pelo regime socialista soviético, na época do Nikita Khrushchev, para os ucranianos. Olha, a interpretação do porquê que a Crimeia foi dada para os ucranianos, ela varia bastante, né? Dizem que o Khrushchev estava bêbado numa festa de comemoração da fundação do Partido Ucraniano, e ele falou, eu vou então dar a Crimeia para os ucranianos. No entanto, há uma explicação técnica para isso, né? A Crimeia até então era uma região da República Socialista Soviética da Rússia. Só que a administração era bastante complicada, e eles entenderam que, pelo fato da Crimeia ser um porto importante, né, além de outros, mas um porto importante ali, seria melhor ela ser entregue à administração
regional da Ucrânia. Haveria uma eficiência tudo fazia maior. parte da União Soviética. Exatamente. De certa forma, essas divisões territoriais buscavam uma maior eficiência administrativa, econômica ali local. E quem diria que apenas 37 anos depois, em 91, esse país não existiria mais? Exatamente. Né? Exatamente. A União Soviética, em 54, ela está no auge do seu poder econômico, político, ela está entrando na corrida espacial de forma assim, extremamente em vantagem em relação aos Estados Unidos. Ninguém imaginava, né, que aquele território cairia do domínio da Rússia soviética, enfim, da União Soviética, nem 40 anos depois. Depois disso. Né? Exatamente, porque o colapso foi muito rápido, né? É. O colapso ele não foi uma coisa que você fala, não, deu para ver a bomba chegando. Não deu para ver. Foi repentino. Foi, em 10 anos mais ou menos, você tem um colapso. Tudo bem, havia sinais, mas sinais de crise, todo país tem crise, né? Mas falar que o país ia desaparecer, por exemplo, em 85, né, quando o Gorbachev começa as reformas, a perestroika e a glasnost, muita gente viu, olha, não, agora vai, porque está reformando, politicamente vai deixar de ser uma ditadura fechada, vai reformar a economia um pouco no sentido do que a China vinha fazendo, né, com as zonas econômicas especiais. Não, agora vai se fortalecer. 6 anos depois, acabou tudo. Mas aí, acho que a gente chega num tema para um próximo programa. Sim. Né? A gente, então, no nosso próximo programa, pessoal, nós vamos conversar exatamente desse contexto daqui para frente. Nós vamos abordar a dissolução da União Soviética e como que a Ucrânia se posiciona lá. Exatamente. Tá joia? Muito bom. Marcelão, muito obrigado. Valeu, Gustavo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo programa. Um abraço, pessoal. Valeu. E aí, gente? Curtiu o nosso programa? Então já sabe, né? Curte o nosso canal, clica ali no sininho, acompanha tudo que a gente está produzindo, compartilhe os vídeos com seus amigos e apoie aqui a nossa iniciativa. Valeu? Aquele abraço, até o próximo programa.